E aí, pessoal? Beleza, a gente está aqui de novo para mais um mergulho profundo no mundo das criptomoedas. Que tal a gente começar imaginando uma situação? Digamos que você está lá em 2025, tudo indo bem. Você finalmente dominou as manhas do investimento em cripto, está fazendo uns trades, beleza pura. Aí do nada, pum, começa um bombardeio de notícias sobre essa tal de Decrypto. Um monte de regras novas para declarar seus investimentos em criptomoedas. E a sensação que bate é que agora você precisa virar um expert em cripto só para entender o beabá e não ter problemas com a Receita Federal. Pois é, essa é a sensação de agora que a gente quer desvendar hoje. A gente sabe que é muita informação pipocando com todos os lados. Então a missão do nosso Deep Dive de hoje é te guiar por esse turbilhão de novidades e regulamentações sobre criptomoedas aqui do Brasil em 2025. A ideia é que no final dessa conversa você se sinta tranquilo, confiante e principalmente no controle dos seus investimentos, sem precisar decifrar um monte de termos técnicos. Exatamente. A gente está acompanhando de perto esse mercado que está bombando no Brasil e as mudanças não param de acontecer. Então a gente quer te dar esse atalho para você ficar por dentro de tudo que realmente importa, sem precisar se perder em um mar de informações confusas e complicadas. E para te ajudar nessa jornada, a gente preparou um material bem completo para a gente analisar junto, notícias quentinhas, detalhes sobre as novas leis, enfim, tudo para a gente destrinchar o que está rolando com as criptomoedas por aqui em 2025. Show! Então, para começarmos a colocar ordem na casa, vamos direto ao ponto que está causando o maior rebuliço. A famosa Decrypto, moça. Essa tal de declaração de criptoativos. A famosa Decrypto. O que essa sigla significa na prática e por que a gente precisa ficar de olho nela? Boa pergunta. A Decrypto, que entra em cena a partir de maio de 2025, é a nova declaração obrigatória. Ela veio para aposentar aquela antiga ANN 1888 de 2019. Pensa a Decrypto como uma lupa poderosa que o governo vai usar para ter uma visão bem detalhada das nossas transações com criptomoedas. O objetivo principal é ter mais controle, trazer mais transparência e também alinhar o Brasil com os padrões internacionais, como as regras do CARF e da OCDE. Entendi. Então não é só uma mudança de nome. Pelo visto, a fiscalização vai ficar bem mais rigorosa. Mas me diz uma coisa. Quem exatamente precisa se preocupar com essa Decrypto? É só para quem tem muito dinheiro investido em cripto ou vale para todo mundo? Essa é uma pergunta importante. A Decrypto ampliou bastante o leque de quem precisa declarar. Não se limita mais só a quem usa exchanges aqui no Brasil. Quem opera em plataformas internacionais também precisa ficar atento. E a grande novidade é que quem realiza transações descentralizadas sabe. Aquelas que rolam index e peer-to-peer empréstimos de crypto staking, todo mundo que usa esses métodos também entra na dança. Sem falar das empresas e das próprias exchanges que trabalham com criptomoedas. Elas também vão ter que prestar contas com a Decrypto. Caramba! Então a Decrypto pegou um público bem maior do que antes. E o que essa nova declaração vai exigir da gente? Imagino que não seja só falar tem um X em cripto e pronto, né? Exatamente. A Receita Federal agora quer saber de detalhes bem específicos. Uma das grandes novidades é a exigência do hash das transações. Aquele código único que cada movimentação na blockchain gera. Pois é, a gente vai ter que informar isso. Inclusive para operações como empréstimo staking, e aquelas recompensas que recebemos por essas atividades. O hash da transação é como se fosse a impressão digital de cada movimento que você faz com suas criptomoedas. Eita. Hash de transação. Acho que a coisa começa a complicar um pouquinho para quem não é tão familiarizado com esses termos técnicos, né? Mas tudo bem. Se essa informação é importante para eles, a gente vai ter que se adaptar. Tem mais alguma novidade que a Decrypto vai exigir? Sim, tem mais. Existe a possibilidade de termos que informar os endereços das nossas carteiras de criptomoedas. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. Se a Receita pedir essa informação e você não entregar, pode levar uma multa. Outra mudança importante é a necessidade de classificar a origem e o destino de cada transferência de cripto. Ou seja, a gente vai ter que dizer se as criptomoedas vieram de um airdrop, se foram resultado de mineração, se são recompensas de staking, se foram usadas para pagar por produtos ou serviços, ou se foram transferidas entre diferentes exchanges. Eles querem saber tudinho sobre o caminho que seu dinheiro digital percorreu. Nossa, Deck, parece que eles querem mapear cada passo que as nossas criptomoedas dão. E qual que é o impacto disso tudo pra gente que investe em cripto? Vai ser só mais burocracia ou tem algo mais por trás de toda essa exigência? O principal impacto é que a fiscalização vai ficar muito mais rigorosa, com tantos detalhes sendo exigidos. A Receita Federal vai ter um arsenal de ferramentas para cruzar informações e identificar qualquer movimentação que não tenha sido declarada. Isso aumenta consideravelmente o risco de cair na malha fina e ter que pagar multas pesadas se você não tiver com tudo em ordem. Entendi. Então o negócio é se preparar desde já para não ter problemas lá na frente. Mas só para deixar bem claro para todo mundo, essa Decrypto começa a valer em maio de 2025, certo? E o imposto de renda de 2025 que a gente declara agora em maio ainda segue as regras antigas. Isso aí, o imposto de renda de 2025 com prazo final em 31 de maio ainda segue as regras da IN 1888. A Decrypto vai impactar as declarações que a gente vai começar a fazer a partir de junho de 2025, referentes às movimentações de maio em diante. Então, é bom já ir se organizando. Mas a declaração deste ano ainda é no formato antigo, pelo menos por enquanto. Ufa, que alívio. Mas já deu para perceber que a coisa vai ficar mais complexa daqui para frente.
Falando em governo em criptomoedas. Outro assunto que sempre gera bastante discussão é a questão da arrecadação de impostos, afinal. Quanto que o governo brasileiro já está alocando com as criptomoedas? Essa é uma pergunta interessante, porque mostra o interesse crescente do governo nesse mercado. A principal forma de arrecadação hoje é o imposto de renda sobre o ganho de capital. Ou seja, o lucro que a gente tem quando vende criptomoedas acima de 35 mil dentro de um mês. Se você vendeu com lucro acima desse valor, tem que pagar imposto no mês seguinte. E as porcentagens desse imposto variam de acordo com o lucro, né? Não é uma taxa fixa para todo mundo. Exato. As alíquotas são progressivas. Começam em 15%, podem chegar até 22,5%, dependendo do tamanho do lucro que você teve naquele mês. Para ficar mais fácil de entender, vamos imaginar um exemplo. Digamos que você vendeu 40 mil de Bitcoin, que você tinha comprado por 30 mil. Você teve um lucro de 10 mil. Nesse caso, a alíquota seria de 15%. Então, você teria que pagar R$ 1.500 de imposto. Ah, beleza. Com esse exemplo ficou bem mais claro como funciona. E a gente tem alguma noção de quanto o governo já arrecadou com isso tudo até agora? Segundo algumas estimativas, o Brasil já arrecadou mais de 6 bilhões em impostos relacionados às negociações com criptomoedas. Mas muitos especialistas acreditam que o valor real seja ainda maior, porque tem muita gente que ainda não declara corretamente ou simplesmente não conhece as regras. Essa quantia já arrecadada mostra o potencial gigante desse mercado para o governo. E por isso a fiscalização está ficando cada vez mais intensa. 6 bilhões já é uma grana preta. Imagina o potencial com essa fiscalização mais rigorosa. E essa história de stake em mineração, que está cada vez mais popular entre os investidores. Já está sendo tributada de alguma forma. Essa é uma área que ainda está gerando bastante debate. No momento, o entendimento geral é que os lucros com stake em mineração podem ser considerados tanto como ganho de capital quanto como prestação de serviços. E isso muda a forma como o imposto é cobrado. A Receita Federal ainda não definiu uma regra específica para esses casos, mas é bom ficar de olho, porque essa também deve se tornar uma fonte importante de arrecadação no futuro. Com certeza. E a gente sabe que desde 2019 as exchanges que operam no Brasil já são obrigadas a informar todas as transações dos clientes, né? Essa medida ajudou a aumentar a arrecadação de impostos. Sem dúvida. Essa obrigatoriedade das exchanges de reportarem as transações detalhadas dos clientes foi um passo crucial para o governo. Com o cruzamento de dados, ficou muito mais fácil identificar quem não estava declarando seus investimentos em criptomoedas corretamente. Claro que ainda existem desafios, principalmente em relação às plataformas descentralizadas e às bolsas internacionais. Mas esse controle tem sido fundamental para trazer mais transparência para o setor. É verdade. Falando em desafios, a gente não pode deixar de lado a questão da regulamentação em si. Além dessas regras de declaração e impostos, o que mais está acontecendo nesse cenário regulatório das criptomoedas aqui no Brasil? Bom, o marco importantíssimo foi a aprovação do Marco Legal das Criptomoedas em dezembro de 2022. Essa lei trouxe algumas diretrizes essenciais, como a definição do que é um ativo virtual, a atribuição ao Banco Central do poder de regular e supervisionar todo o setor e o estabelecimento de alguns requisitos básicos para as empresas que oferecem serviços com criptomoedas no Brasil, como o KYC conheça seu cliente e medidas de prevenção à lavagem de dinheiro. Ah, sim, lembro dessa lei. E o Banco Central, o que ele tem feito de concreto desde que essa lei foi aprovada? Já rolou alguma novidade mais específica? O Banco Central tem se dedicado bastante a essa questão. Recentemente, eles realizaram algumas consultas públicas, as de números 109, 110 e 111, para coletar a opinião do mercado sobre vários aspectos da regulamentação, como as regras para as empresas que prestam serviços com ativos virtuais e as corretoras de criptomoedas. Mas por enquanto a gente ainda está esperando o posicionamento oficial do Banco Central sobre como essas sugestões vão ser implementadas na prática. Então o processo de regulamentação está em andamento, mas ainda não temos todas as respostas. Entendi, parece que a gente está andando, mas ainda falta desvendar alguns mistérios. Qual que é o grande desafio dessa regulamentação? Como equilibrar a segurança dos investidores com a necessidade de não sufocar a inovação que é tão forte nesse mercado? Essa é a grande questão. O universo cripto nasceu com a ideia de separar o dinheiro do Estado, de dar mais autonomia para o indivíduo. Se a regulamentação for muito pesada, a ponto de impedir ou dificultar essa independência, ela pode acabar com a essência da tecnologia blockchain. O ideal é que a regulamentação consiga diminuir os riscos, como fraudes e golpes, mas sem sufocar o interesse dos investidores e a capacidade de inovação do setor. É um desafio e tanto. Já stablecoins. Como é que fica a situação delas aqui no Brasil? A gente vê que lá nos Estados Unidos eles estão até incentivando o uso dessas moedas digitais. Qual a perspectiva por aqui? Essa é uma questão delicada. Nos Estados Unidos, existe a visão de que as stablecoins podem fortalecer o dólar no cenário global. Já aqui no Brasil, se a regulamentação dificultar muito o uso dessas moedas, ou até mesmo proibir a autocustódia, que é quando você tem total controle sobre suas chaves privadas, como chegou a ser cogitado em algum momento, isso pode ter um impacto negativo no real e limitar a inovação financeira no país.
Imagina se o custo para investir ou usar stablecoins ficar muito alto para pagar impostos. Ou se a gente perdeu o controle total das nossas carteiras digitais. As consequências podem ser bem complicadas. É verdade. Parece que encontrar o ponto de equilíbrio é fundamental. Mas além da Decrypto, que a gente já discutiu bastante, quais outras regras importantes que já estão valendo ou que a gente precisa continuar seguindo em 2025? Ótima pergunta. Mesmo com a chegada da Decrypto, algumas obrigações antigas continuam valendo. A principal delas é a obrigatoriedade de declarar suas criptomoedas no Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF, se o valor total dos seus ativos ultrapassar 5 mil. Ou se você realizou qualquer tipo de transação com cripto durante o ano, mesmo que tenha sido uma compra pequena. Muita gente pensa que só precisa declarar se vendeu com lucro, mas mesmo só manter as criptomoedas guardadas na carteira exige declaração se o valor total passar de 5 mil. E como é que a gente faz a declaração no IRPF? Para quem está começando agora e ainda não sabe muito bem como funciona, a gente informa essas criptomoedas. A declaração é feita na ficha Bens e Direitos. Do programa do Imposto de Renda cada criptomoeda tem um código específico. Por exemplo, Bitcoin é o código 01, Ethereum é o 02. É importante declarar o valor em reais com base no preço que você pagou quando comprou, e não no valor de mercado atual. É o custo de aquisição que conta. Beleza. E aquela outra obrigação mensal de reportar as movimentações? A IN 1888 ainda está valendo. Sim. A Instrução Normativa 1888 continua valendo para quem usa exchanges internacionais ou faz operações P2P, aquelas transações diretas entre pessoas. Nesses casos, você precisa informar todo mês as compras, vendas, trocas, depósitos e saques de criptoativos, independentemente do valor da transação. Essa declaração é feita pelo portal ICAC da Receita Federal, usando o formato de arquivo específico. Então, se você usa plataformas como Binance, KuCoin e outras exchanges estrangeiras, precisa ficar atento a essa declaração mensal. Entendi. Então, quem usa essas plataformas grandes precisa ficar ligado nessa declaração mensal para não ter dor de cabeça. E se eu usar criptomoedas para pagar alguma coisa no dia a dia, tipo um café ou uma pizza, isso também tem alguma implicação fiscal? Sim. Usar a criptomoeda para fazer um pagamento é considerado uma alienação, ou seja, uma venda. Se você teve lucro nessa operação em relação ao preço que você pagou pela criptomoeda, esse lucro pode ser tributado como ganho de capital. Então, é importante manter um controle de quanto você pagou e por quanto vendeu ao usar a cripto como forma de pagamento. Parece burocrático, mas é a regra do jogo. Não se quero dar detalhe. E transferir criptomoedas entre minhas próprias carteiras. Tipo da exchange para minha carteira pessoal, também gera algum imposto. Não transferir criptomoedas entre suas próprias carteiras não é tributado, mas é fundamental manter um registro detalhado dessas movimentações, anotando as datas. Os valores, esses dados são importantes para você comprovar a origem dos seus fundos no futuro, caso a Receita Federal peça alguma informação, como se fosse um histórico das suas movimentações. Então, a chave para tudo isso é organização e controle, né? Tem mais alguma dica importante para a gente se manter em dia com todas essas regras e evitar problemas com o leão? Com certeza. A dica de ouro é: mantenha o registro impecável de todas as suas transações. Data valor. Qual criptomoeda e a quantidade de taxas que você pagou? Os de planilhas são ferramentas específicas para isso. Elas podem te ajudar a calcular os impostos e organizar tudo para a declaração. Outra dica importante é a preferência a exchanges que operam legalmente aqui no Brasil, porque elas geralmente já têm mecanismos para te auxiliar com a declaração. E claro, não deixe para a última hora para fazer a declaração anual. Fique sempre de olho nos prazos. Se precisar de ajuda, procure um profissional especializado em impostos sobre criptomoedas. Eu acho que é com esse panorama geral, a galera que está nos acompanhando já tem uma visão bem mais clara do que está rolando no mundo cripto aqui no Brasil em 2025. Essa tal de Decrypt chegou para ficar e a fiscalização está cada vez mais atenta às nossas movimentações digitais. Exatamente. A Decrypt é um divisor de águas, trazendo muito mais detalhes e exigindo mais atenção dos investidores. A tendência é que a Receita Federal continue intensificando a fiscalização em busca de mais transparência e, consequentemente, uma arrecadação maior de impostos nesse mercado. Então, para você que está ligado aqui com a gente, a mensagem é clara. Fique esperto. As regras estão mudando. A declaração de criptoativos vai ser bem mais detalhada e o governo está de olho nesse mercado. Organize e mantenha seus registros em dia. E se tiver alguma dúvida, procure um especialista para te ajudar a navegar por essas novas regras. Essa é a melhor dica que a gente pode dar. Entender essas bases é essencial para você operar no mundo cripto com responsabilidade e sem surpresas desagradáveis no futuro. É isso aí. E para finalizar, deixamos uma reflexão para você. Com todas essas mudanças e essa atenção do governo, quais os seus próximos passos para garantir que suas atividades com criptomoedas estejam organizadas e de acordo com a lei, e com a velocidade das regulamentações e da inovação no mundo cripto? Quais você acha que serão as maiores oportunidades e os maiores desafios para as criptomoedas aqui no Brasil nos próximos anos? Fica essa pergunta para você pensar um pouco. Perfeito. O mundo cripto é dinâmico. A gente precisa estar sempre aprendendo e se adaptando.
Manter-se bem informado é o primeiro passo para tomar decisões inteligentes e evitar problemas. E se você gostou do nosso pato de hoje e quer continuar aprendendo com a gente, já sabe, né? Confere os outros vídeos aqui do canal, se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo e deixa aquele like pra gente saber que você tá curtindo o nosso trabalho. Informação de qualidade nunca é demais, ainda mais quando o assunto é tão complexo e cheio de novidades. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Ok.